Aquelas... Tá, Eu te não mandei pra dar só pra dá dar um. certeza. Sobre dar certeza. Ali onde Tá, falava. Só pra colocar onde eu disse que tinha menção à proposição empírica e à proposição gramatical, né? sim. Assim, intuitivamente eu tenho uma ideia quando eu vejo falando de, por exemplo, que as proposições da matemática não vão ser proposições empíricas no sentido comum, né? Então, mais ou Uhum. menos dá para entender o que ele quer dizer com isso. Só que, claro, ele pode problematizar e tudo mais. Então, por essa razão, eu queria ver exatamente se ele, porque ali no texto não parece que ele vai definir, né? Já está dando aquilo ali como algo Pressuposto. pressuposto, é. E então como eu sabia ali que o Tugendhat fala algumas coisinhas sobre isso, eu queria ver se tinha alguma caracterização melhor. E como ele Cara, faz pois... esses apanhados, assim, ele mostra os problemas relativos aos termos que ao longo da tradição foram usados. Então ele dá uma boa esclarecida a respeito disso, só que eu não achei, cara, eu não achei quase nada de proposição. A única menção que eu vi nos dois capítulos que eu consegui ler, não completamente, foi no Frege, mas só de passagem e como equivalente ao conteúdo do pensamento nesse sentido. Então, Tá. e depois vem a parte que ele vai diferenciar gramatical, estrutura gramatical de estrutura semântica. Dá para assimilar o que ele quer dizer com gramatical, mas ainda não tem essa relação aí com proposições empíricas. Então, o problema que eu tinha em mente ainda não encontrei naquele texto, mas ele vai-se embora. Ele tem um capítulo só sobre existência, né? Outro é verdade, o Uhum. outro é a prioridade e analiticidade. Tem muita coisa ali. Então, não dá pra rapidamente eu já tirar. Tentei tirar algumas coisas, mas, sabe? Difícil. Eu ia entrando em umas coisinhas menores, depois ele entrou na lógica simbólica ali, eu fiquei um tempão. Como eu já te perguntar uma coisa, só um parênteses aí. Tu tá me ouvindo bem? Bem, muito bem. Porque hoje eu não tô ouvindo retorno. Eu não sei, tu tá de fone aí? Não, cara, Não tem eco nenhum pra mim. Tu tá gravando a tela? tô gravando. Pois é, aqui tá, não sei, hoje ficou perfeito aqui, não tem nada. Eu não me escuto. Aquele dia eu ficava ouvindo. Por que será que eu não me escuto? Realmente não sei. Mas tá perfeito hoje. Bom, eu não liguei o Tá, meu mas. outro. Aquele dia eu liguei Ah, computador e pode ser isso aí celular, então. deu problema. Não sei se tem a E ver. tu escuta algum retorno, delay de ti também não? Não, de mim Pois nem é, de ti. então. Tá ótimo então assim. Tá, eu ia te falar um negócio seguinte, ó, que a gente podia ver esse termo aí que diz proposição empírica. Uhum. E no alemão aqui, porque que eu tava olhando, cara, e tem uma série de distinções ali que. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar um exemplo que eu dei uma olhada, que é a investigações Aham. dos Filosóficos. pensadores. E aí aqui tem, só para uma pequena. Aquele glossário, né? Ele tem o glossário. E aí essa tradução aqui tem uma nota no início que é recomendada também naquele dicionário, a tradução brasileira do dicionário Wittgenstein lá. Uhum. Tem uma nota de tradução em que o cara diz que vai usar, eu não lembro de cabeça quem é o tradutor lá, mas ele vai usar o meaning lá, que é o em inglês seria o significação, ou to mean, Uhum. né? Ah, sim, sim, sim. Ele vai usar a mesma dessa nota do tradutor aqui. Uhum. E, e aí depois tem esse glossáriozinho que tem, por exemplo, emprego. Tem dois termos alemão aqui, eu vou te falar eles, em que seria que tem esse termo chamado emprego. Por Sim. exemplo, ó, que Pode. seria Einwein, é que o alemão, você tá ligado que o alemão tu tem meio que falar xingando. E isso aí é interessantíssimo o alemão. Faz, faz, Eins, faz, fein, faz. sein, kein, brein. Sim, Assim, né? E o R geralmente é forte, né? sim. Então seria. E o Van, né? O W também tem um som de. Às vezes ele tem som de W, mas Soprado, não sei né? se é sempre. É. E. Não é Tá, mas eu soprado, é não vou falar as cuspido. pronúncias. Cuspido. É, isso. E, bom, eu vou falar ela só direitinho, mas só para te dar um Sim, fala exemplo como se das fosse palavras um que tem. portuguesado também. O português, tá. Anwendung, Anwendung, aplicação, emprego. Aus, Ausserung. Eu vou ler português direto, tá? Difícil, Tá. né? Eu Ausserung. achei aqui. Manifestação. Achou o quê? O termo? Eu achei isso aí, tem nas investigações, né? Tá, mas deixa eu só fazer o parênteses aqui, que depois tem uma lista enorme aqui, né? Sim. Representar, apontar. Tem uma outra coisa que diz emprego também.
Var, Warvenstein, uma coisa assim. Uso, o que eu tô falando em emprego? Porque também tem uso, Uso. que é Claro. Gebrauch. E Entendi. por que eu tô falando isso aí, cara? Porque, Aplicação. porque no Tractatus, hoje eu tava olhando, só fazer um parênteses no Tranquilo, Tractatus. tranquilo. Olha na tela que eu vou abrir o texto. Que é na minha versão. No Tractatus, ontem eu tava lendo, não sei se tu enxerga aí. Sim. Eu vou botar aqui, ó. Olha lá, vai ficar. Tá naquele traço vermelho comprido que toma toda a conta da tela ali, tá? Tá, tranquilo. Ali tem, ó, 3.262. Uhum. O que não vem expresso nos sinais, o seu emprego mostra. O que os sinais escamoteiam, seu emprego denuncia. Emprego aqui tem um sentido de uso. Uhum. Um uso que se usa É que nas investigações aqui depois. se tornaram a mesma coisa, né? Pois é. E Aplicação, esse emprego tipo. e uso, né? Isso. E esse tipo de diferença. Isso aqui, conforme esse termo, eu não cheguei a olhar no alemão. Eu tenho ele aqui, claro, né? Vou olhar ainda, mas. É só para te mostrar essa diferença. Que a gente vai ter que voltar um pouco mais de detalhe para esses termos ali. Proposições empíricas. Ele tem um trecho tão grande que ele fala de proposições, que é esse aqui, onde está até ali, ó, você pode olhar os significados, os sinais primitivos, podem ser explicados por meio de elucidações. E essas elucidações também, eu grifei ele, porque ele também tem o sentido do uso, e ele vai dizer aqui que é Exatamente. arbitrário. Tu sabe que E, no próprio da certeza eu dei uma espiadinha muito rápida hoje naquelas páginas que eu printei e olhando sobre a perspectiva do uso, como muda muita coisa, né? Assim, tu percebe um dinamismo maior, né? Sai aquele aspecto de estaticidade que a gente convenciona a enxergar as palavras, né? Isso é muito interessante, essa perspectiva dele, sim, né? O que eu ia dizer disso aí, cara. Essa aí é uma edição bilíngue ou não? é a minha bilíngue, só que essa aqui tá printada, eu printei só o português para ficar direto Ah, no tá. O que que, digital, o que, que ele. Como tá esse, mas, essas peraí. proposições ali, como é que tá traduzido nesse 3.263? Ele usa recorrentemente, né? Mas eu queria ver Geralmente é ele sats, mantém o mesmo termo para todas as vezes em que aparece não, proposição. não são, aí que tá, né? Não Ali, ó, são todos e 3.3 tem tem bastante ali, variações. ó. Sim, geralmente é satse. Sat-ze. Tá, isso aí tá aqui nesse glossário das investigações que diz frase, ponto e vírgula, proposição. Pois é, Tá? tu olha, ó. E tem frase, tem gente que distingue frase de proposição, muita gente. Sim, Assim como sentença. Tem muita sim. discussão acerca disso. Sim, o Tugendhat ali fala sobre, desde Aristóteles, como foi definido frase. Aí ele diz que a frase para Aristóteles era sempre uma frase predicativa Uhum. e composta de um nome e um verbo, pelo menos. Sim, Né? sujeito Então, predicado. Uhum. frase para eles eram frases enunciativas, que ele também diz que eles chamavam de frases apofânticas, ou Isso, ainda frases assertóricas. É que nem o Heidegger, né? isso, isso. É E isso em aí. outras palavras ali, usando um trechinho daquela discussão entre o estrangeiro e o teteto, no sofista, o Tugendhat Uhum. ele mostra essa, como é que é o uso? Peraí. No TT ou no sofista? Não. No Ele sofista? menciona o sofista ali, bota um trecho que Aham. aparece o teteto falando. Ele participa, né? E- Só que ele é mais um coadjuvante, né? Cara, eu vou te dizer que eu tenho até anotado aqui, que eu tenho até marcado aqui no meu Platão aqui do sofista. Essa discussão, cara, ela é abordada nesse prefácio aqui que o cara faz enorme ao Tractatus, eu não me lembro o nome do professor ali. Mas ele coloca que esse problema já tá ali, Ah, tá. tá no O que eu ia dizer sofista. que eu não consigo completar. Tá, vai. Ali ele vai, é simples, em algum trecho ali ele tenta evidenciar, o Tugendhat tenta evidenciar que frase para eles tinha um sentido de dizer algo, né? Sim, E aí o resto seriam componentes de uma frase. Só que ele frisa que a frase aí tem um sentido de frase enunciativa, não, sei lá, não só uma sequência sonora, sim. né? É uma fala significativa.
Sim, sim. Todos esses termos são bem complicados, né? Porque aqui que a gente está se referindo, a gente fala significativo, né? Com sentido. Eu sabe por que eu gostei daquele texto ali? Porque cada mínimo detalhe desses, e às vezes os que parecem mais insignificantes, o Tugendhat, ele cria uma questão a partir daquilo ali e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, né? Ele fala assim, ele pega um trecho de uma coisa ali, de uma colocação, sei lá, clássica, assim, sobre o juízo, sobre alguma coisa assim, e às vezes trechinhos que parecem, ele diz assim, que parecem discretos e secundários, ele tenta mostrar que ele pode ser altamente problemático, e assim ele vai. Claro. Isso é muito interessante. Deixa eu só fazer que eu já achei aqui. Cara, é enorme. Eu te mandei umas páginas do Sofista esse tempo. Não sei se tu te lembra. Mandou sim. Eu te Essa é uma printei leitura que ali. o cara pode vir a fazer uma hora. Claro, cara. E é bem interessante. Porque olha só, eles estão discutindo aqui. Eu vou tentar resumir porque eu nem me lembro tudo de cabeça, mas tem um tal do estrangeiro aqui, que é um cara que é um xarope aqui na história, né? E ele coloca o problema de que não dá pra. O problema que o sofista coloca quando ele fala que o não ser por exemplo, não dá pra tu. Tu não tem como encarar esse problema. Ele praticamente chega nisso. A grosso modo, tô falando, posso estar até errado aqui. Mas a discussão vai andando, eles vêm do Heráclito e vão vindo tentando definir o não ser, tentando e vendo que quando a gente fala o não ser, a gente já coloca. O problema da linguagem já tá todo aqui, cabeludo pra caramba. Né? Só o trechinho que eu vi ontem, eu já vi assim, a magnitude, né? Isso que a gente tá falando numa tradução, né? A gente não tá falando dos termos puros aqui do grego, aquela coisa, aquele grego desmembrado, né? Vamos dizer, fora do português, né? Sim. Mas aqui tem só uma coisinha que vamos ver ao estrangeiro. Então, surpreendente jovem, só do enunciado das frases precedentes não percebes em que dificuldade o não ser coloca mesmo a quem o refuta, de modo que tentar refutá-lo é cair em inevitáveis contradições. Ele está falando em enunciado aqui, por exemplo, por isso que eu estou lendo esse trecho. E mais adiante também tem, tentar aplicar-lhe este não é contradizer minhas proposições anteriores. Então, essa discussão já está aqui bem interessante, bem linguística, já é bem profundo. O Tugendhat, ele menciona muito, ele fala do sofista e ele fala bastante do de interpretazione, que ele coloca assim, né? De interpretazione. Peter Menaias. O Peter Menaias tem algum momento que ele bota ali mas ele bota sempre, em geral assim, de interpretazione, né? Ele fala que o Aristóteles ele partiu de uma passagem do sofista para definir frases. Aí a passagem que ele coloca é assim, é bem curtinho, deixa eu ler pra ti. O estrangeiro diz assim: quando alguém diz o homem aprende, ele tá falando isso pro Teteto, né? Quando alguém diz o homem... Tá, peraí. Isso aí onde? Aqui não é interpretação. No sofista. Não, um trechinho do sofista. Tá. O estrangeiro diz: quando alguém diz o homem aprende, você certamente diz que isso é a frase, entre parênteses logos, mais curta e mais elementar. E o Teteto: eu digo isso mesmo. Eu vou repetir, tá? Quando alguém diz o homem aprende, você certamente diz que isso é a frase, logos, mais curta e mais elementar. Eu digo isso mesmo, Teteto. É o estrangeiro: você diz isto porque a expressão já dá algo a entender, de loum, sobre o que é, o que se torna, o que se tornou ou o que será. Ela não apenas nomeia algo, mas sim ao conectar... isso aí tá no Wittgenstein. Fantástico, né? Fala. Isso aí já tá no Wittgenstein, tá aqui no tratado. Né? Ela não apenas nomeia algo, mas sim ao conectar os nomes com os verbos, realiza algo de modo completo. Claro, forma um sentido. E aqui por isso eles colocam como o nome e o verbo como a menor parte, né, da linguagem. E o Tugendhat depois vai problematizar isso aí. Ele traz uns problemas bem interessantes. Daí ele conclui: daí nós também podemos dizer que ele diz, legem, algo e não apenas nomeia. E nós também demos a essa conexão nome-frase, entre parênteses, logos. O legem é uma variação, né, do logos. O logos é aquele discurso que revela assim, né? Interessante. O Teteto correto. O Teteto fica ali só. Ele tá só mantendo a linha de raciocínio, né, do Platão. De verdade é essa, né? Pior que é. Uma estratégia nisso aí, no Teteto. Sim. Né? Claro. Ele fala, não, como poderia ser diferente? Os caras traduzem assim, né?
Tá ligado que eles traduzem essa linguagem fica chata pra caramba de ler assim no português, né? Vós tendes a dizer, Sim. sabe aquela coisa assim. Os livros que chamam Mas são é todos porque traduzidos tem. assim, cara. E tem essa terminação. Tem essa terminação, esse tempo verbal lá. Não esse aqui que chato como fica pra nós, esse tempo Sim. imperial, né? Parece que tá falando com um conde, uma Não, coisa não é assim, nem formal pra agradável, caramba. não É. tem, eu não acho bonito, assim. É uma transliteração que se faz português pra ficar uma coisa. Só que Sim. fica uma coisa fora da discussão, assim, né? Sim, A sim. forma toma conta, né? É um pouco um pé no saco, assim, né? Mas o conteúdo, mano, foda-se. Tá aqui, ó. Tá, só pra concluir, só pra dizer assim, Uhum. esse aqui, o capítulo 2 é frase enunciativa, enunciado e juízo. Ele faz uma baita discussão e antes teve Te parei de qual? Lógica e propedêutica. propedêutica. Ô, cara, tu me manda depois aí, porque eu não achei. Eu achei que eu tinha, mas não tem mais ele. Tá. Depois me manda no e-mail. E tem uns capítulos curtos, cara. São relativamente curtos, assim. O primeiro é o que significa lógica. Aí o segundo, frase enunciativa, enunciado e juízo. Ele vai passando aí por Aristóteles, Frege, ele passa pelos modernos, ele fica transitando entre... Ele sempre é uma concepção tradicional. Em um ponto lá ele vai colocar um problema básico assim das frases, que é aquela estrutura sujeito-predicado. Ali também vai ter implicações para a limitação da... Isso aí foi o Frege, né? É a conclusão do Frege, isso aí. Ele usa muito Frege. E isso aí tá aqui, ó. Rapidinho. Ó, introdução do dicionário Wittgenstein. Marcadinho aqui. Aqui. Aqui, ó. Frege Russell. Em vermelho ali, ó. Peraí. Aqui, ó. Nessa página. Em vermelho ali embaixo. Deixar de analisar as proposições em termos de sujeito-predicado. Para levar adiante esse problema, Frege precisou superar as limitações da lógica silogística aristotélica. O passo fundamental para isso foi deixar de analisar as proposições em termos de sujeito-predicado. Com isso se fizera na análise lógica, e passar a analisá-las em termos de função e argumento. Isso aqui eu demorei um pouquinho para entender ainda, tá ligado? Mas uma expressão que fosse assim, o que seria função e argumento e valor, tem outro termo que depois entra aqui que é valor. Vamos dizer assim, ó, que existe um cálculo, a gente vai colocar um cálculo em que o resultado desse cálculo é 5, tá? E esse cálculo vai ser x ao quadrado mais 1 é igual a 5. Igual a 5 é o valor do argumento, vamos dizer assim. Argumento é o x. Sim, entendi. Já entendi. E a função do significado desse x é essa expressão toda. X ao quadrado mais 1 é igual a 5. Essa proposição inteira é a função do significado daquele x. No sentido do Frege aqui, né? E depois ele coloca isso aí para as frases. Até tem aqui, depois ele vai passando. Isso aí em que livro? Isso aqui, na verdade, tem vários, né? Mas isso aqui tem de novo aqui no dicionário Wittgenstein. No dicionário, tá. Isso. Ele vai passando cada partezinha disso aqui. Algumas coisas eu acho problemático até aqui. Que eu tava lendo e me incomodou um pouquinho. Muito incisivo nas coisas que ele fala, assim, tipo a intenção do Wittgenstein nessa época. Ele vai colocando umas coisas assim, umas coisas meio fortes ali. Eu vi que ele traça ali, tenta traçar uma biografia intelectual, né? Isso já tem um peso interpretativo, né? São bem interessantes as coisas que ele coloca. Tá, mas não é o foco aqui, só pra trazer o Frege aí que você tava na baila. Essas obras a gente vai ter que repassar, passar uma boa passada de olhos, né? Não tem como fugir, né? Não tem como. E essa, cara, do Tuggen, só pra concluir aqui, que eu não falei sobre ela. Pode falar. Porque eu não estudei completamente nenhuma parte, digamos assim. Mas ela passa por tudo, ela passa por as concepções tradicionais de lógica, do juízo. Cara, ele repassa absolutamente tudo, assim. Então é um livro ótimo pra gente. Porque daí dá pra ir direcionando
coisas assim que a gente queira pesquisar dentro dessa temática, a gente já vai relacionando muita coisa ali. Para não ficar Sim, pegando coisas recortadas, né? Sem relacionar com a própria sim. história dos problemas, né? Eu tenho uma coisa que eu tenho, porque eu tenho falado, trazido o Tractatus, voltado no Tractatus, quando a gente está lendo aqui o da certeza, é para ver se tem essa distinção que não parece haver distinção de diferentes Wittgenstein. Não de distinção significativa, porque o cara, se ele diz então que ele, em um ponto isolado, o outro cara, ele diz, Uhum. né? Um ponto isolado, o outro ele diz que, ele rejeita, assim, né? Nas investigações ele rejeita algum outro aforismo ali do Sim, isolado, uma proposição sim, derivada ali, né? sim, E aí o cara dizer que isso é um outro Wittgenstein e daqui a pouco o cara não vê que isso isso, já tá, muita coisa já tá colocada no Tractatus, né? sim, E que daqui a pouco essa diferença não se tenha, né? sim. Para a teoria da linguagem, pro cara, né? Sim, Eu achar que tá não, em acho que jogos de muita coisa foi linguagem, estou bem falando. estabelecida ali, né? E Sim, eu vejo no Toledano muito, ali, cara. ele faz vários usos assim de ele vai raciocinando e estabelecendo regras ali mais gerais e coisas assim, e um certo grau de fixidez, mas são coisas que se tornam totalmente coerentes ali a partir da análise dele. Uhum, E eu acredito assim que no Tractatus tem a coisa estabelecida que não se torna tudo aberto porque ele introduziu a sim. noção do uso, né? Contexto do contexto. É, que nem essas aqui que eu li aqui agora pra ti, de seu emprego mostra, é isso, né? É o mesmo sentido. Pode daqui a pouco o termo ser outro, mas não tem diferença. E Sim, outra, tem tem a. Tem, no Dá Certeza ele vai falar ali uma parte que essa relação, por isso, ele tenta mostrar que por isso que existe uma relação, uma conexão próxima ah, da regra com o significado, ele vai tentar mostrar a noção do uso que, sim, né, sim. mas aí tu consegue É. estabelecer uma estrutura formal disso aí, né? Sempre dá, E que assim, ó. aparece assim quando se fala em uso que tudo Hum, se esfarela, tudo que é fixo se esfarela, mas alguma sim, regra vai se manter, né, cara? sim. Só é mais complexo, né, do que uma coisa Sim, mais simples, né? complexo e levar em conta elementos, como é que eu vou dizer, correções, ajustes ou considerar certos Uhum, conteúdos, né? sim, Vai ter que ter uma complementaridade, não se basta a si mesma, né? sim. Olha só aqui, ó. Lá no final dessa página ali, 3.326. Não sei se tu está enxergando, mas eu vou ler Sim, aqui, ó. tô enxergando. Para reconhecer o símbolo no sinal, o sinal é o escrito, né? Para o símbolo, ele tem definições aqui, né? Por exemplo, lá em cima. Bom, eu vou ler a frase toda aqui. Para reconhecer o símbolo no sinal, deve-se atentar para o uso significativo. Aqui é outra menção muito importante, o uso significativo, que Uhum. na outra frase aqui lá, ó, 3.327. É só com o seu emprego lógico-sintático que o sinal determina uma forma lógica. Se um Entende? sinal não, se um sinal não tem serventia, não tem significado. Isso aqui Uhum. tudo é o que vai ser desenvolvido nas Isso, investigações depois. uma Então antecipação. ele só deixou aberto, ele não entrou nesses detalhes, mas tá aqui, né? Uhum. Se tudo se passa como se um sinal tivesse significado, tá ali entre parênteses, né? Lá onde está o IF lá. Se tudo se passa como se o sinal tivesse significado, então ele realmente tem significado. Cara, isso aqui é total, né? Se tudo se passa como se um sinal tivesse significado, então ele realmente tem significado totalmente. Então É o é a segundo, mesma teoria que ele tá. o segundo, né? O Embutido. primeiro é a mesma coisa, que ele vai desenvolver um pouco. E outra, tem outra coisa aqui ainda. Deixa eu só achar onde é que tá. No 4. 4 ponto poucos, eu não Volta ali, tenho volta ali. marcado. Volta ali, volta ali. Tem aí é marcadinho ali. Pensamento é Não, o. não, essas. Não, só pra ver que faz. É que. Não, eu Pensamento fiz é o assim, ó. propósito Essa edição científico. minha aqui na digital, eu marquei o aforismo grande com esse número grandão. E os aforismos tipo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, os que são os sequentes depois do número da proposição mesmo, Uhum. eu marquei com as flechinhas do lado, que são os principais. Quando eu quero vir Ah, direto, eu já tá. venho por eles ali, né? Uhum. Tá, mas tem uma outra. Deixa eu só tentar me lembrar aqui. Onde é que tá? Eu não marquei, eu deveria ter marcado, mas tem uma outra proposição que ele. Cara, ele enuncia o problema que ele vai
que ele vai desvendar lá nas investigações, o complexo todo. Mas já tá aqui. Deixa eu só achar. Eu uma merda que devia ter marcado, não marquei, fui só lendo na passada. Se tu quiser falar alguma coisa enquanto eu achei, tá tranquilo. Eu só... Bom, vai procurando aí. Não me lembro de cabeça. É antes. Mas eu ia dizer quanto ao da certeza. Isso aí fica a teu critério, cara. Mas por mim a gente Não, pode em algum cara, momento ir em alguns pontos. No caso, hoje é pena que às vezes não dá tempo, né, de se preparar certinho pra ir lá e fazer uma pesquisa robusta, assim, sobre algo, como eu falei, coloquei o problema das proposições empíricas, gramaticais. Quando tu vê, não, o dia passa muito rápido, tem outras coisas pra fazer, e não deu pra fazer aquela pesquisa. Procurou num lugar, não achou, né? Então, daí não consegue trazer essa contribuição, assim. Mas a gente poderia continuar lendo ele. Eu acredito que ele vai ficando cada vez mais interessante. Não, eu acho Como que ele é um dos a gente últimos, né, pode. cara? É uma coisa Claro, forte pra gente com certeza. estudar. Sim. O que eu ia te dizer, cara? Hoje eu acabei me enrolando, né? E aí depois de tarde eu queria sentar e fazer outras coisas aqui, tive no mercado, isso aqui, bum, foi o resto da tarde. Mas eu acho que a gente pode seguir nele tranquilamente, sim, também. Com certeza, né? Não tem erro, né? Essas questões, pelo menos quando a gente as levanta, elas já ficam, ficam aí, e a gente aí, posteriormente acaba com o próprio texto esclarecendo ou encontra daqui a pouco uma outra pesquisa. É importante a gente fazer menção a elas e deixar ainda em aberto. Sim. Bem, né? Tá louco todo. Na verdade, qualquer ponto desse problema que a gente aponta, eles são uma profundidade absurda, né? A gente tá vendo as cabeleiras, tudo, né? Sim, exatamente. Tá tudo junto aqui, né? Vai pegar só esses caras, olha os caras que a gente tá mencionando, né? Aristóteles, Frege, Wittgenstein, só monstro. E caras que vão abrindo as coisas, né, cara? Uhum. Eles não estão só deduzindo coisas assim a partir de verdades universais, coisas do tipo. Por isso que o texto do Wittgenstein dá essa insegurança, a gente vai lendo ali, daí aí fica esgravateando para ver se encontra alguma coisa, ou não vem nada, vai para o próximo aforismo, e assim vai. Sim. Né? Parece que não é aquela coisa que tu já chega com um monte de coisas prontas, né? Um monte de historinha e tal. Tem que ir aos pouquinhos mesmo, com essa dificuldade. Tem que ser. Estou ao mesmo tempo aqui vasculhando aqui, porque eu queria achar, mas tem uma passagem que é bem... Que já antecipa algo das investigações. Ela não antecipa as investigações, mas mostra que o problema que ele vem, toda a complexidade já está colocado aqui. Uhum. Ele menciona aqui que que tem um problema enorme. E ele não entra nele aqui. Mas ele é a investigação eu vou achar, vou ter que achar aqui. Vou ter que achar, só não me lembro de... eu deveria ter anotado rateado, por isso o cara tem que grifar, não adianta. Eu vou pegar esse livro e eu vou comprar ele, é muito barato. Cara, eu não te mandei essa versão minha aqui? Não, eu vou pegar um físico. Tá. Vem 20 pila, né, cara? Uhum. O meu outro em espanhol que eu comprei, aquele Os Últimos aqui. Escritos. É logo aqui, ó. Rateada minha, é logo aqui depois do 4. É nessa primeira parte que eu fiquei indo lá pro 4. Puta que pariu lá. Tá, eu vou ler eles aqui até chegar, porque é logo aqui. É o 4.2, 4.002. Aumenta um pouquinho que eu leio eles, daí tu... Tá, se puder ler aí, porque minha garganta tá de xarope. Vai ali, ó, do 4, o pensamento é a proposição com sentido. Tá. O pensamento é a proposição com sentido. A totalidade das proposições é a linguagem. O homem possui a capacidade de construir linguagens com as quais se pode exprimir todo o sentido, sem fazer ideia de como e do que cada palavra significa, como também falamos sem saber como se produzem os sons particulares. A linguagem corrente é parte do organismo humano e não menos complicada que ele. É humanamente impossível extrair dela de modo imediato a lógica da linguagem. A linguagem é um traje que disfarça o pensamento, e na verdade de um modo tal que não se pode inferir da forma exterior do traje a forma do pensamento trajado. Isso porque a forma exterior do traje foi constituída segundo fins inteiramente diferentes de tornar reconhecível a forma do corpo.
Os acordos tácitos que permitem o entendimento da linguagem corrente são enormemente complicados. São esses aí. Os acordos tácitos que permitem o entendimento da linguagem corrente são enormemente complicados. Verdade, aberto pra caramba. Tá E aí, já, né? já Mas é bem isso aqui, né? É a indicando, investigação que ele vai fazer, cara. São os acordos tácitos do uso da linguagem. acordo, né? Acordos tácitos, exatamente. É Porque isso que é ele o que vai tá. mergulhar todos aqueles exames da E que no dar certeza ali, bom, agora que eu estou sentado antes da gente começar aqui, eu dei mais uma seguidinha naquela parada que a gente tinha dado, Uhum, e ele volta nisso aí, né? uhum. Aí tendo da certeza. É isso, aqui onde a gente tinha parado naquele roxo ali, mas aqui logo ele já. Onde é que tá aqui? Declaração, não precisa É, dar possibilidade de certificar não admitir isso. Apenas o caminho de. ontem eu tive um site, dei uma lidinha no da certeza rápida e eu tinha pego um negócio, eu tava vendo a questão do chinês ali, que lembro que tu falou que parece ter um problema com símbolo, alguma coisa relacionada ao humor. Aí, cara, deu uma pegada legal, assim, num sentido. Agora eu não formulei na hora nada, mas Uhum. acho que posteriormente eu vou ter uma luz maior disso aqui. Um insight. É, um insightzinho, cara. Tem insight e perde ele no ar, né? Assim. O que que eu ia apontar uma coisa aqui, mas não. Deixa eu só ver aqui. Aqui. Esse 18 ali, ó, que tá até marcado. Eu sei significa frequentemente eu tenho razões fundamentadas para a minha afirmação. Assim, se o outro conhecer o jogo de linguagem, admitirá que eu sei. O outro, se reconhecer o jogo de linguagem, tem de ser capaz de imaginar como é que alguém pode saber esse tipo de coisa. Era nesse sentido, acho que eu estava falando antes. Deixa eu ver. É que eu não achei na espanhol. Aqui é 18? 18. Tá. Aqui um pouquinho diferente. Eu sei significa frequentemente tenho razões fundamentadas para a minha afirmação. Frequentemente, né? Assim, se o outro conhecer o jogo de linguagem, admitirá que eu sei. O outro, se conhecer o jogo de linguagem, tem que ser capaz de imaginar como é que alguém pode saber esse tipo de coisa. Bom, isso aqui já vem de uma coisa anterior, né? Mas é. Mas eu Mas entendi, é eu a, me, entendi o fundo. mas é a mesma função de acordo tácito, né? Sim, por Tu exemplo, tem que assim, ó, conhecer. É isso que eu quero dizer. talvez não seja o melhor exemplo, mas o que me ocorre às vezes quando eu tô lendo ali e vejo essa questão dos jogos de linguagem, eu sempre me lembro de uma expressão que os funkeiros usam, tio. Tio. E o Uhum. tio, da maneira como eles usam, tem esse acordo tácito aí, tem essa. Ninguém precisa esclarecer o que é tio ali, eles sabem o que está significando e é o suficiente, né? Acho que seria um exemplo isso aí. Se o outro conhecer o jogo de linguagem, admitirá que eu sei o que eu estou querendo significar com tio. Só que eles usam tio e às vezes em vários. Às vezes quando, por exemplo, um funkeiro quer fazer um vídeo pra xingar um outro, ele fala, pô, tio. Então, entendeu? Esse tio ele é bem indeterminado. Mas o engraçado é que o uso dele ele não precisa de esclarecimento para os falantes desse contexto linguístico. Sim. Né? Cara, mas aí tem aqui, ó. Tem a parte onde é que o Wittgenstein fala. Deixa eu só me lembrar se é aqui, do funcionário. Ah, sim. Eu vi isso aí hoje. Eu É, acho que é mais aqui, ó. longe, Deixa eu cara. marcar. É lá perto dos Não, acho que 50. era logo, eu não li muito, cara, eu acho. Ah, é lá onde tu me printou. É E lá onde tu me mandou. é nos 52. 50 por aí. 50 e poucos. Uhum. Aqui. Tu tá indo lá? E é isso aí que tu tá falando. Uhum. 51, não. 50? Não, 50 antes. Não, esse aqui tá perto do planeta ali. Deixa eu passar um pouquinho pra ver. Não, mas é 35 então. Não, essa é a função, emprego. 64, emprego. Peraí. Acho que eu vou mais. Volta um pouquinho pra Ah, ver. não, mas era por ali, 50 e poucos, acho.
Tu não mandou muita coisa, né? Não, pouquinhos. Foi uma página só. Bom, mas o sentido era de que é a função que a gente tá caracterizando, né? Uhum. É uma função da linguagem. Quando o cara diz tio, ou Uhum. quando o cara diz sor pro Sim. professor, não interessa o nome da pessoa que tá ali, Sim. porque ele tá usando a função daquilo ali Sim, é na a linguagem, função. né? Exatamente. Aqui, ó, 61. Um significado de uma palavra é uma forma de utilizá-la. O uso. Não, mas sim, mas não era esse. Não, Ah, deixa meu entendi. telefone. Entendi que tem Ah, não, tá aqui. uma nuance diferente. Aqui, ó, eu vou abrir só pra. Porque é o que Eu vou... aprendemos quando a palavra se incorpora à nossa linguagem pela primeira vez. Por isso Será que existe uma não é aqui, cara? correspondência entre os conceitos, significado e de regra. Tu me mandou do 58, ou você quer essa página aqui? Tu foi essa página que tu mandou. Tá aqui, ó, 64. Achei. Vai lá, 64. 64. Aqui diz empregado, não diz funcionário. É empleado. Ah, tá. É, né? Tá, mas é bom. Qual é? 64? É. Uhum. Isso, tá ali. Compare-se o significado de uma palavra com a função de um funcionário. E diferentes significados com diferentes funções. É nesse sentido. Uhum. Quando os jogos de linguagem mudam, há uma modificação nos conceitos. E com as mudanças nos conceitos, os significados das palavras mudam também. Como é sutil, né? Complexo pra caramba, né? Porque Sim. aprender como é que é essa mudança, né? É, ele diz que outro o erro, ponto. eu sei tem vários lugares, né, que o erro de muitos filósofos foi tentar buscar a essência da linguagem. E aí não, e tipo ter percorrido pela via errada, digamos assim. A essência A é essência por detrás das um palavras. conteúdo, Sim, e quando o que ele quer dizer que é uma armação lógica, né? sim. Na verdade, só tem uma estrutura de possibilidades Isso. na base, né? Vamos seguir da onde a gente parou? Pô, vamos lá, Tá, tranquilo. Deixa eu só tô voltando aqui. Hum, Bota na tela que eu leio, porque eu tô com o espanhol, daí eu vou conferir o espanhol também. tá. Eu lembro que tinha ficado um pouco ininteligível o 10 e o 13, isso eu me lembro, mas depois eu não consegui olhar mais. Ininteligível? É, o 10 e o 13 que a gente ficou ali achando Tá. alguma coisa, algum conflito. Ah, tá. Sim, sim. Quer retomar dali? Aham. Tá, vou ler o 9 em diante, tá? Vou abrir o meu alemão aqui também. Tá, certo, abri. Ah, minha garganta deu uma piorada de novo. Deu, já abri. Tá, vou ler o 9. Uhum. Posso certificar-me no meu cotidiano de que aqui está uma mão, a saber, a minha própria mão. Ah, tá. Ou no 9. Quer ver só um detalhezinho de erro gráfico ali, que é aquele ponto de interrogação tinha que estar fora do parênteses, né, no 9. E aqui no espanhol está correto. Porque aquele a saber a minha própria mão ali é pra mão, né? Pra caracterizar a mão. E a pergunta é pra toda aquela frase, não pra o parênteses, né? No alemão nem tem esse parênteses, né? Nem tem. É da própria do português. Não, desculpa, do alemão tem. Tem? Só que ele tá minha própria mão entre parênteses e depois tá o ist, que é, né? Ah, tá. E aí o ponto de interrogação fora do parênteses. Tá certo no alemão. No inglês não tem parênteses. Não tem. Eles botaram só um O inglês travessão. não tem o parêntese e no português tem o parêntese, mas botaram interrogação dentro. Errado. Com erro. É bem significativo isso. É. Sim. Tá bom, de novo. Aqui tem em espanhol agora a hora bien, né? Tem no início do 9 a hora bien, vírgula. Tipo, agora bem, vamos lá. No 9 é diferente. Tá, mas vamos lá. O 9. Posso certificar-me no meu cotidiano de que aqui está uma mão, a saber, a minha própria mão? Eu vou voltando ainda agora que tu falou, porque esse certificar-me, né? Ele tem no inglês ali o make sure, a gente tinha comentado isso aí. No alemão não sei direito, ele teria que ver. Das it weit.
Obrigado, teria que... Me asseguro aqui. Tem sentido, né? Posso me Tá, assegurar mas na aí... vida ordinária de que aqui há uma mão. Esse aí diretamente com o humor, né? Tá, vamos dar 10. Sei que um homem doente está aqui deitado. Absurdo. Estou sentado ao lado da sua cama. Olha atentamente para o seu rosto. Então não sei assim que um doente está aqui deitado? Nem a pergunta, nem a afirmação fazem sentido. Não fazem mais do que a afirmação eu estou aqui, que poderia, contudo, fazer em qualquer momento em que se apresentasse uma oportunidade adequada. Quer dizer, não é a proposição empírica, né? Isso que ele está dizendo. Ela é alguma coisa mais É que essa no âmbito da distinção de lógica. proposição empírica eu Sim, não tem que sei, ficar, cara, tem que como é ficar que... claro para nós ainda isso aí, né? Na linguagem dele, né? Mas é que ele está querendo dizer que Proposição... Não, é isso que assim, aí ó... precisa de uma correspondência entre o ter aquela situação e o uso dessa expressão. Tá, só que assim, ó, proposição empírica... O que quer dizer proposição empírica quando a gente faz esse uso aí? Já é aquela ligaçãozinha do epistêmico pontológico. E no Tractatus, o Wittgenstein ele rejeita que tem essa possibilidade. Mas tu viu no print que ele vai usar, né? Aqui, não sei se na tradução, se na original, né? Vindo o quê? É, naqueles prints que eu te mandei, ele usa. Só que não Pois sei se é, é mas no original. aí que eu acho que a gente vai ter que ver esse termo. Uhum. Qual é o sentido desse termo aí? Interessante que o Proposição Tugendhat empírica. faz várias reflexões de coisas ali aproximadas, mas ele em quase nenhum momento usa a proposição. Ele vem trazendo, E ele vem da definição lá desde a frase do Aristóteles e Platão e vem vindo com aquilo ali, vai caracterizando ela, distinguindo ela das outras, né, como ordem, como a pergunta e tudo mais. Que é aquela em relação, como é que ele fala? A frase enunciativa é aquela com relação a qual se pode perguntar significativamente se é verdadeiro ou falso. Aí ele começa a analisar essas aí. Ah, não faria sentido as outras, né? Então ele não usa proposição. pois é, e mesmo que use a proposição, a gente está falando da tradução dele, né? E Sim, ele também escreve em alemão. A gente vai ter para ter uma... Se chegar num ponto assim, de que essa definição é importante, uma definição de proposição empírica, ela é um problema. A gente sim, usar ela aqui, porque ela tá em cima do muro, né? E alguém tá empurrando ela para um lado. sim. E aí nós vamos ter que ver ela aí, porque Tem que não chegar lá, conferir as é traduções um todas, ponto né? bem. É um ponto bem. Eu não vou achar. Deixa eu só tentar em um minuto aqui Tranquilo, cara. encontrar essa parte em que está rejeitado isso, essa possibilidade aqui. Sinal sem dúvida é arbitrário, não é esse ponto. Porque essa parte eu passei hoje aqui relendo, ou ontem. Não é aqui, é no 3 em diante. Relação complexa, elementos de elementos diferente da palavra. Tem uma assertiva assim de que não. Tipo isso aqui, ó, mas não. Não é aqui antes. Só um pouquinho que eu vou ter que achá-los. Só que tem um ponto interessante que ele vai, pelo que eu vi no texto, ele vai negar que essas asserções aí do Morse sejam proposições empíricas, vai dizer que são gramaticais. Então não é ele que está defendendo que há uma proposição empírica, né? Exatamente, Independente disso. eu acho que se fosse, seria contraditório com isso aqui. Talvez lá adiante ele diga que isso seria, por exemplo, internamente ali contraditório, alguma coisa assim. Absurdo, né? Eu até suspeito que seja que caminhe para isso. Cara, poxa vida, eu li hoje essa bosta, cara.
Só tem um ponto que poderia ser, se não é isso aqui, tá? Porque aqui poderia gerar dúvida quando ele diz assim, ó, 2.1511. É assim que a figuração se enlaça com a realidade, ela vai até a realidade. Mas isso aqui é um ponto muito sutil e específico e não tem esse sentido. Sim. Ele diz assim, ela é como uma régua aposta a realidade. Apenas os pontos mais extremos das marcas das réguas tocam os objetos a ser medidos. Não é isso aqui, não é isso aqui. A relação são coordenações entre elementos, a figuração e as coisas. Coordenações são as relações. O que ele está dizendo aqui é que, tipo, essas frases, né, e a vinculação que elas têm com a realidade são só coordenações. Uhum. Coordenações na forma lógica. Uhum. Essas coordenações são como que antenas dos elementos da figuração com as quais ela toca a realidade. Mas é um sentido lógico. O fato dessa figuração deve ser algo configurado. Não é essa parte, não. Sua forma de figuração, porém a figuração não pode... Não, é isso aqui. Fora da forma da realidade. Tem umas partes que são incríveis, cara. Quando ele faz uma analogia da figuração e da forma lógica com a geometria. Ele diz assim, não podemos pensar nada de lógico. Se pode ser pensável, é lógico. Assim como eu não posso traçar nas coordenadas da geometria um ponto que não exista. Olha essa imagem como ele coloca, né? Sim. Tudo que eu penso é lógico porque está dentro da estrutura de possibilidades da lógica. Todo ponto é geométrico, né? Está dentro do âmbito geométrico, né? Interessante. Não é possível traçar um ponto geométrico que contraria as leis da geometria. Sim. É o que ele diz aqui. Sim. Massa, né? Tá, mas não é isso. Qual é o ponto? Bom, acho que não vai ser o caso de eu achar aqui, mas eu posso retomar depois. Não vou achar agora, também não vou ficar procurando aqui agora. Acho que a gente perde tempo nisso. Mas tem. Acho que é no 3 aqui mesmo. É apenas isso, é essencial para a fixação que ela seja apenas descrição do símbolo e nada enuncia isso. Não. Achei. Voltamos lá. Não é uma pena não achar aqui, mas tá ali. Tá naquele emaranhado ali. 10. Tá. Olha. Tá, 10, né? Tá. Ali, só para fazer uma referência ao termo proposição ali em verde, tá vendo? É apenas na sua Sim. utilização que a proposição faz sentido. Em espanhol também usa proposição. La proposición solo tiene sentido através del uso. Del uso. No 10 aqui. Ali na terça parte final do aforismo. No finalzinho ali, né? Um pouco antes. Difference meaning or to be out nonsense. Depois do chinês, né? Uhum. Do nonsense. Tá, eu tô vendo no inglês aqui. Em chinês poderia ter um significado diferente ou ser um disparate. O disparate em português é péssimo, porque é nonsense, né? Aqui Sem sentido, que é o ilógico. Sem sentido, tá escrito em espanhol. Uhum. Sem sentido. É exatamente isso que tá no inglês aqui. Nonsense. Tá. E não uma Mas
Hã? Não, pode seguir. Não, tá, é que aqui ele já usou mais de uma vez sendo proposição, e em espanhol também tem a proposição verdadeira da aritmética também aqui é utilizado, só para ir mapeando o uso dessa palavra, desse termo. No inglês tem only in use that the proposition has its sense. Só é proposição, proposition. No inglês, né? E sats. No alemão. Tá. Sats. Tá, e naquela em Sats verde com também? S-A-T. Naquela em verde também? É essa que eu tô Nessa, falando. tá. Isso. Tá, bom saber. Tá, vou seguir então. Tá, vou voltar um pouquinho acima. Nem a pergunta nem a afirmação fazem sentido. Não fazem mais do que a afirmação eu estou aqui, que poderia contudo fazer em qualquer momento em que se apresentasse uma oportunidade adequada. Então, 2 vezes 2 é igual a 4 será igualmente um absurdo e não uma proposição da aritmética, exceto em ocasiões especiais. 2 vezes 2 é igual a 4 é uma proposição verdadeira da aritmética, não em ocasiões especiais, nem sempre, mas a frase dita ou escrita 2 vezes 2 é igual a 4 em chinês poderia ter um significado diferente ou ser um disparate, e daí se vê que é apenas na sua utilização que a proposição faz sentido. Sei que um doente está aqui deitado, usada numa situação inadequada, não parece disparate, mas antes natural. Isso aqui pra mim é contra-intuitivo à primeira vista, essa última coisa que eu li. Soa assim, sabe? Não consigo pegar o sentido imediato dela. Cara, mas essa tradução tá parecendo ruim, né? Olha só, sei que aparentemente ele diz que isso aqui é um absurdo. É um absurdo, mas ele diz que é natural, entendeu? Fica complicado de entender. Sim. Sei que o doente está aqui deitado, usado numa situação inadequada. Ele diz, não parece um nonsense, né? Mas antes natural. Já que é fácil imaginar uma situação que se lhe aplica. Será que ele não é uma situação adequada? Eu vou ler assim para ver. Sei que um doente está aqui deitado, usado numa situação adequada, não parece um disparate, mas antes natural, já que é fácil imaginar uma situação que se lhe aplica e pensa-se que as palavras sei que se usam sempre que não existe dúvida. Mas é que tá, ele tá falando situação inadequada, que é quando não tem doente ali. Sim, tá, e aí por isso ele fala em imaginar uma situação, né? Sei que o doente está aqui deitado, usado numa situação inadequada, não tem então, mas doente por que aqui. ele diz que é natural? Não parece, não parece, né? Não parece um disparate, contrassenso. mas antes natural, quer dizer, parece natural. Tá, é que tá, esse disparate, ele é um uso errado aqui, né? Não parece um nonsense, não parece não ter lógica. Não parece não ter lógica. Porque é concebível, eu acho que é nesse sentido, né? Assim, tirar esse disparate aqui, não parece um absurdo se não tem um morto, um doente. Eu dizer que tem um doente, claro que é. Mas é estranho, Só que né, cara? é estranho, mas acho pelo uso do disparate, eu acho, né? Mas antes natural. E tá dizendo que é natural isso. Tu dizer, por exemplo, eu dizer assim, ó. Eu dizer assim, minha avó tá aqui deitada agora. É uma situação inadequada. Ele tá dizendo que isso é natural que eu diga. Eu sei que tem uma avó aqui. Ele tá dizendo que isso é natural. Presta atenção. É assim, ó. Ele diz, não parece um disparate, mas antes, natural. É como se ele dissesse, é natural. Não é um disparate, não é uma coisa sem sentido eu dizer que agora está aqui deitado minha avó que não realmente, de fato, não está. Essa é a primeira intuição que eu tenho muito... Não, eu entendo. Ele tá impugnando alguma coisa mais lógica, Sim. alguma coisa aí onde tá no sei ali, eu acho. Só que aqui ele tá falando da frase. Sei que aqui está não é da situação de ter uma pessoa deitada. É da proposição que está entre aspas, né? Então Sim. a proposição, a princípio, não parece... Não, né? Tá, a proposição em si... Talvez seja sim, ó, tá, não sei se sentido gramatical ou não, que ele tá dizendo que tá em... quando tá em aspas, ele tá falando daquele texto ali, né? Ele tá falando daquele código, daquelas palavras que estão escritas. Essa frase teria que ser assim, né? Colocada, né? Esta frase, sim. Quando ele tá em aspas, teria que ser analisado assim, né? Esta frase, sei que um doente está aqui deitado, usada numa situação inadequada, não parece um contrassenso, mas antes natural. A frase em si, porque é fácil imaginar uma situação que se lhe aplique e pense que
que as palavras sei que se usam sempre que não Tá, no existe caso, dúvida. agora eu acho que eu captei assim, ó, é possível imaginar que haja uma situação adequada, então aquilo ali pode ser só também um uso equivocado, mas a frase em si ela tem um sentido, uma coisa assim. Isso. É, acho que é isso aí. Nesse caso eu Não tem estaria nada a usando ver com ela a de forma situação. inadequada, né? Mas a frase em si ela tem um sentido. Sim. Não seria um É, nonsense. e ele vai. Aquele dia que a gente leu aqui, à primeira vista, eu também senti esse choque aí. A gente comentou até alguma coisa assim, né? Mas eu acho que é isso aí mesmo, tem que. E ele vai depois voltar nisso aí. Tá, então acho que quando lê então essas palavras colocadas entre aspas aí, que seriam proposições, a gente não tem que desvincular da, tipo assim, da descrição do real, Odontologia, né? isso, Uhum. do factual ali, do que tá, do descrito, Do né? E empírico, né? considerar a Uhum. questão lógica dela, né? Tanto quanto seja Uhum. possível, né? E claro. Ele, ó, lá no, ali no, ele vai voltar lá no 24, Uhum, no 25 e no 26 ali volta nesse assunto aí de uma outra forma. Aí ele vai colocar pro lado do cálculo. uhum, Eu tá lendo aqui, eu já senti que ele meio que retoma essa questão que tá no 10 ali. tá, Tipo, nós podemos avançar para chegar até ali. tá, vamos lá então. Onde é que eu parei ali? Tá lá No embaixo. vermelho, amarelo, Tá, amarelo. Tá, portanto, né? vou finalizar assim. Sei que se usam sempre que não existe dúvida. Portanto, também nos casos em que a expressão de uma dúvida fosse incompreensível. 11. Acontece que não vemos como é especializado o uso de eu sei. Tá, essa é uma coisa importante. Uhum, Consegue aumentar um pouquinho só? claro, Aí, é o limite. assim tá bom. Peraí, vamos só fazer um teste aqui. 12. É que eu sei parece descrever um estado de coisas que garante como um facto aquilo que é conhecido. É que eu sei parece descrever um estado de coisas que garante como um facto aquilo que é conhecido. As pessoas esquecem-se sempre da expressão eu pensava que sabia. Tá. Sim, ele vai desmembrar isso aí um pouquinho Sim, melhor sim, ainda. sim. Eu acho que a gente pode fazer isso, né? A gente pode ir seguir a leitura e Sim, deixando as coisas, o texto falar, né? sim. Esse ponto que ele está colocando aqui, que esquecem sempre da questão eu pensava que sabia, ele mostra o problema de que na hora que eu afirmo eu sei, não tem a possibilidade de eu estar errado. Mas não. E isso que vai ser Tá, tá. e isso que vai ser e que depois, digamos, a pessoa não considera naquele momento o eu pensava que sabia, Uhum, né? A uhum. possibilidade de erro, mas ele vai colocar um problema depois do cálculo ali também. Praticamente dizer que o acerto no cálculo, bom, vamos Sim, voltar sim, depois sim. ali, Eu tô mas lembrando essa dessa passagem. essa frase que ele vai dizer aqui, ó, vou ler ele aqui só para a gente ter ele voltar depois no 10, Tá. no 25. Uma pessoa pode estar enganada sobre existir aqui uma mão. Uhum, Uma pessoa pode estar enganada. uhum, Só em circunstâncias especiais que isso é impossível. Impossível a pessoa estar enganada. uhum, Mesmo num cálculo, ele faz a comparação aqui, né? uhum, Mesmo num cálculo, uma pessoa pode errar. Só em circunstâncias especiais é que não. uhum, Se a pessoa vai fazendo o cálculo, erra praticamente sempre. De vez em quando é que ela acerta aquele cálculo, né? uhum. É o que ele está querendo dizer, né? Sim. Mas ele, cara, vai seguir mais. Mas pode ver-se que a partir de uma regra, e aqui vai ficar bem interessante, eu acho. Mas pode ver-se a partir de uma regra quais são as circunstâncias, a pergunta. Mas pode ver-se a partir de uma regra quais são as circunstâncias que excluem logicamente um erro no emprego das regras de cálculo. Isso aqui vai ser um problemão, né? Uhum. A circunstância em que exclui o erro. E aí Sim. que seria isso que ele está falando aqui no que tu leu, né? As Uhum, pessoas esquecem-se sempre da expressão de eu pensava que sabia, a uhum, circunstância do erro, né? uhum. É 13. interessante que ele vai encaminhar isso. Né? É que não é assim como se a proposição isto é assim pudesse ser inferida da afirmação de outra pessoa eu sei que isto é assim, de outra pessoa. Nem dessa afirmação associada ao fato de ela não ser mentira.
Mas não poderei eu inferir... Aqui é uma pergunta, será? Mas não poderei eu inferir... Sim. Isto é assim, da minha própria afirmação, eu sei que, etc. Quer retomar? Não. O outro era Só a pergunta. Mas não poderei eu inferir isto é assim da minha própria afirmação eu sei que... etc. Ele está dizendo que sim, né? Que de eu sei Uhum. que pode se segue isto é assim, mas Uhum. vamos ver o que ele conclui ali. E também Ele vai. há uma mão ali, segue-se a proposição, ele sabe que há uma mão ali. Mas a partir da sua afirmação eu sei, não se segue que ele de fato saiba. Tá, ele vai seguir, se a gente seguir a leitura, ele vai chegar nesse ponto de que o sei não permite Ele a está falando de uma consideração de erro. inferência e outra coisa parece que se refere a um estado mental. De não se segue que ele de fato saiba. Isso tem a ver com aquilo que a gente conversou outro dia. Ele vai falar isso mesmo. Acho que eu lembro que mais adiante ele continua. Ele fala até uma diferença entre crença e conhecimento que pode ter o mesmo estado mental. E as duas coisas Sim. distintas. Ele fala logo aqui na sequência, acho. O duvidar também tem. Isso. É tipo uma função, né? Uhum. Você vai chegar nesse ponto, talvez. Primeiro há que demonstrar que ele sabe. É necessário demonstrar que... Aqui já bota humor, né? Não é só tu dizer que sabe, tem que demonstrar que sabe, e isso não é demonstrar que sabe. Sim. Né? Sim. Tem que ter esse pano de fundo, né? Sim. Primeiro há que demonstrar que ele sabe. É necessário demonstrar que não era possível um erro. Interessante. Asseverar que eu sei, não basta. Porque ao final é apenas a asseveração de que não posso estar em erro. E que eu não estou em erro acerca disso é algo que é necessário apurar objetivamente. Aqui ficou extremamente claro, né? Muito. E tu sabe, só para abrir um parênteses, que eu acho que não foi naquele documentário que eu vi sobre epistemologia, tem uma parte que fala do Moore bem rapidamente. E a concepção dele em epistemologia seria um realismo direto. Eu chamo direto justamente por causa dessa imediatidade de como ele oferece uma prova. Né? Sim, é uma experiência direta, né? Isso, e chama de realismo direto já para caracterizar isso. Uhum. Sim. Sei que qualquer coisa... Não, desculpa. Se sei qualquer coisa, então também sei que sei isso, etc. O que equivale a eu sei isso significa sou incapaz de errar acerca disso. Sim, expressa uma convicção ali, né? Mas se o sou, tem de se poder comprovar objetivamente. Suponha-se agora que digo, sou incapaz de me enganar acerca do seguinte: aquilo é um livro. Não posso me enganar acerca disso, aquilo é um livro. Ele quer dizer, eu sou. Ele está analisando o eu sei, né? Eu sei que aquilo é um livro. Sim. Eu sei que significa que não posso me enganar. Para um objeto, sei que aquilo é um livro. O que seria um erro nesse caso? O não sei que isso é um livro. Tá falhando às vezes. O que seria um erro? Não apareceu da pergunta. O que seria um erro neste caso? No caso que me fizesse dizer que eu não sei que aquilo é um livro, né? Tenho alguma ideia clara a esse respeito? Impugna isso, né? E provavelmente não foi, o Morning deve ter visto. Sim. Eu sei significa frequentemente tenho razões fundamentadas para minha afirmação. Isso aqui é bem epistemologia, né? Bem epistemológico, né? O caminho das razões, tal. Aí que tá. Razões fundamentadas para a minha afirmação. Não quer bem dizer, né? Razões, não é, a razão é uma só. Nesse de quem diz, claro, no sentido Moore não seria ter razões fundamentadas. Ele parece não recorre que o Moore a razões. fugindo da discussão epistemológica, né? Ele fundamenta a experiência. Está acontecendo isso aqui, né? Tá, mas mais adiante, será que o John Searle não faz algo semelhante? Cara, tem ele TED tem... que ele usa... isso aí vem do Descartes, né? Esse negócio de levantar o braço e
esse dizer simples aí que eu levanto o braço para mostrar que a causalidade, né? E ele usa isso aí também num TED lá, não sei se você já viu. Não, eu não vi, acho que já vi o TED, E mas, ele tem essa noção de certas convicções elementares e básicas, né? cara, Sobre o senso ele é um comum. defensor, ele coloca assim, eu tenho aqui, tá tudo, Marcadinho. tá tudo mastigado aqui, posições padrão, né? Ele coloca assim, isso são posições padrão que não podem ser discutidas. É tipo, parece é um fundacionalismo arbitrário, parece. Não, A claro, menos que a gente possa, a menos que ele consiga se defender logicamente disso, né? É que nem ó, bom, não vou entrar nisso. Falar sobre o princípio da não tá, contradição. Tem uma coisinha que o Tugendhat analisa ali que é interessante. Ele vem lá do Aristóteles. Mas aí outro dia a gente vê isso. tá, deixa eu só ver se eu já acho aqui rapidinho. Podia ter preparado antes aqui. Realidade Não, e mas verdade, essa posições aí surge padrão. na hora, né? Entre as proposições padrão, entre as posições padrão que formam um estado de pano de fundo cognitivo, talvez o mais fundamental seja um determinado conjunto de proposições sobre a realidade e a verdade. Geralmente, quando agimos, pensamos ou falamos, tomamos como pressuposto uma determinada maneira pela qual nossas ações, pensamentos e palavras se relacionam com as coisas externas a nós. A série de afirmações que apresentam sobre a realidade e a verdade pode ser tratada como uma teoria, ou mesmo como um conjunto de teorias, mas quando o pano de fundo está funcionando, quando está, por assim dizer, cumprindo seu papel, não precisamos de uma teoria. Tais pressuposições são anteriores à teoria. Bom, se isso Tomamos é. os seguintes pressupostos: existe um mundo real totalmente independente dos seres humanos, do que estes pensam e dizem sobre eles. Afirmações sobre os objetos ou condições desse mundo são verdadeiras ou falsas, dependendo se as coisas no mundo são realmente da maneira como Dizemos que são. dizemos que são. Tais afirmações só são verdadeiras se houver alguma coisa independente da afirmação em virtude da qual ou por causa da qual elas são verdadeiras. Eu não vou achar um ponto específico aqui, mas tem. Ele é totalmente não kantiano, né? Não, ele defende um Ele é realismo que não. um Sem realismo assim, ó, senso é comum. um contrassenso. É um contrassenso a gente está colocando isso em questão se não há um mundo exterior. A gente está colocando essa questão onde? Ah, não, Né? eu tenho essa. Esse é o ponto, Eu capto isso muito bem. esse é o, eu não vou, bom, indicação básica externa de que existe um mundo real, total, absolutamente dependente de todas as nossas representações, todos os nossos pensamentos, sentimentos, linguagem, Cara, é que nem eu sei tão óbvia e, na se verdade, uma é, condição tão essencial da racionalidade e mesmo da inteligibilidade que fico, de certa forma, embaraçado, e quase entra numa falácia de vez, aham. por ter de levantar essa questão e discutir os vários desafios desse ponto de vista. Por que alguém em pleno juízo desejaria atacar o realismo externo? Bem, essa na verdade, uma questão complicada, que examinarei com detalhes adiante. Ele responde, né, como estou dizendo aqui, mas Sim. não aqui ainda, né? Ó, lá em cima, lá, a estrutura lógica da situação enfrentada pelo antirrealista é a seguinte: suponhamos que o Não, não, realismo mas, externo seja verdade. Nesse caso, existe um mundo real independente de nós e de nossos interesses. Se existe um mundo real, então existe um modo como o mundo realmente é. Existe uma maneira objetiva como as coisas são no mundo. Se existe uma maneira como as coisas realmente são, então deveríamos ser capazes de dizer como são. Se podemos dizer como as coisas são, então aquilo que dizemos é objetivamente verdadeiro ou falso, dependente de nosso êxito ou fracasso em dizer como são. Aqueles que apoiam formas de subjetivismo ou relativismo e que desejariam rejeitar a quinta proposição ficam embaraçados diante da primeira, que sentem que deve ser rejeitada ou, como dizem às vezes, questionada. A primeira é: suponhamos que o realismo externo seja verdade. Nesse caso, existe um mundo real, independente de nós e de nossos interesses. Eu acho que é como aquela a impugnação do cético radical, né? Tá impugnando o quê? A quem? que é Já o, assume algum realismo nisso, né? o próprio fato de tu colocar, né, em dúvida, É, colocar o em que dúvida está sendo onde, colocado, o né? que, sobre o que, É muito difícil. Aquela coisa de ter um silêncio absoluto, de não colocar isso numa frase apofântica. né? Ficar balbuciando ali ou não falar nada. Mas esse texto é interessante, né?
Muito, muito. Pra mim ele resolve aquilo, não tem, é difícil como tu Sim. questionar isso aqui sem sair da própria realidade que tu tá colocando Tu, essa discussão. tu sabe que Não dá o. pra ver o debate. Sim, entendi. Eu concordo com isso aí também, cara. A gente pode ver depois, ou futuramente, na propedêutica, tem um capítulo que é o princípio da contradição. Aí o Tugendhat vai entrando ali e ele vai se caracterizar melhor e fala que é o princípio da contradição e, entre parênteses, excluída. Para excluir a contradição. Aí ele coloca ali que levanta um problema sobre esse. Ele é falando sobre a condição de verdade das enunciados e tudo mais. Aí ele vai mostrar que na base está sempre um princípio da não contradição. E eles tem gente que tenta impugnar isso aí para mostrar que ela. Mas esse princípio se baseia em quê? Sempre tentando buscar um fundamento mais baixo. E o Tugendhat vai dizer que por esse caminho tu vai cair no regresso, naquele problema, e não vai nunca resolver a questão. E ele diz, mas que tu não pode impugnar nada sem, quando se quer dizer algo sem pressupor esse mesmo princípio. Então o Aristóteles já teria dito isso, que não é possível demonstrar Uhum. a validade Indemonstráveis. do princípio da não contradição, mas Uhum. que tu, para negá-lo, tem que pressupô-lo. Muito doido. Sim. E aí É. a questão se resolve. É tipo assim, tu entra no mundo real, o cético entra no mundo real para questionar o mundo real, Sim. né? Eu tinha imaginado aquela cena O do galho, cara, Wittgenstein, cara, aquela do galho. Isso. é, O cara, nós temos que fazer uma charge, nós temos que fazer. Porque, sabe, sim. eu pensei no Eu acho que Wittgenstein tem, cara, eu acho que tem. agachadinho, tipo no galinho. Aí eu pensei no Tem, tipo, cético, assim, o cético com algum elemento assumindo algum elemento da realidade, tipo, pegando um machado pra cortar. Aí o machado vai estar escrito é. o mundo real, uma coisa assim, É, pode sabe? ser assim, ó, pode ser um galho inteiro, tá? O Edmir está sentado, o cético ali do lado e o cético serrando o galho que eles dois estão sentando. Isso, pode ser, ele já tá assumindo o mundo real. É, Faz sentido. sentado ali querendo cortar. É, Eu vou mas é colar bem uma assim. dessas, cara. Bom, mas esse Esse texto aí, tem, uma vez eu ouvi, cara. é muito bom, cara. Ele é Entrou por um muito bom. versículo outro, mas eu ouvi uma vez um audiolivro dele. Esse livro é muito bom. Isso aí é bom pra gente ter em mente também, porque ele tem muito a ver com esse tema, né? Com o War e o Wittgenstein. Até fiquei curioso pra saber o que o John Searle diz do Wittgenstein. Tem um daqueles programas lá em inglês. Ele fala, né, Ele cara? Ele é fala, do eu queria Huddo, saber o que ele fala, Magui. se ele aponta problemas. Não, acho que Porque. ele fala meio um professor, aliás, né? Pra variar, os caras dominam tudo. Ele faz um panorama histórico explicando, assim, eu me lembro, eu já assisti em inglês, mas já assisti, mas só ideias gerais, né? Sim, Mas é bem massa. vamos seguir então. John Searle é difícil Deixa eu só acompanhar, porque ele voltar fala ali. muito rápido, ele não respira, né? Fala rapa pra caramba, A bolsa de tiozão oxigênio ali. interno ali, cara. Uhum. E aí, tem que ir só reduzindo a velocidade, né? Cara, deixa eu só pegar uma água lá, porque eu tô com Tranquilo. chimarrão aqui, mas a minha garganta precisa de Não, água. pode ir, pode ir. Já vem. Tá. Era aqui no 18 mesmo, né? Era, né? Uhum. Tá. Eu sei significa frequentemente. Tenho razões fundamentadas para minha afirmação. Assim, se o outro conhecer o jogo de linguagem, admitirá que eu sei. O outro, se conhecer o jogo de linguagem, tem que ser capaz de imaginar como é que alguém pode saber esse tipo de coisa. Como? A Então, declaração. Pode falar. só um parênteses, que ele tá dizendo aqui que o Moore tava lá rodeado por pessoas que conheciam o seu jogo de linguagem e somente isso. E isso não prova, né? É, Para das pessoas. exatamente. Assumiram aquele jogo de linguagem, né? É, Ou aceitaram a vaguidade dele, né? ele vai falar que depois é foda, ele fala. Cara, isso tem. Vai, segue. Segue que ele esclarece. A declaração sei que aqui está uma mão pode, pois, prosseguir assim, porque é para a minha mão que estou a olhar. Então o homem razoável não duvidará de que sei. Também o idealista não fará. Antes dirá não ter nada a ver com a dúvida prática que está sendo rejeitada, mas que há uma outra dúvida por detrás dessa. Que isso é uma ilusão, tem de ser demonstrado de outro modo. Tá, vou seguir. Uhum. Duvidar da existência do mundo exterior não significa, por exemplo, duvidar da existência de um planeta que observações posteriores provaram existir. Ou Moore quer dizer que saber que a sua mão está aí é um tipo diferente de conhecimento do que o da existência do planeta Saturno.
De outro modo, seria possível apontar a descoberta do planeta Saturno aos que duvidam e dizer que a sua existência fora provada e, portanto, também a existência do mundo exterior. Que é interessante que aqui ele tá. É só tu falar, né? Ele tá impugnando isso aí, né? Em certo sentido, não é suficiente, né? Sim. Seria possível apontar para a descoberta do planeta e para os que duvidam dizer que a existência foi provada. Sim. Mas ainda isso é um problema, né? Sim. Questão de ótica, sim, também, né? É. Não é suficiente ainda. 21. 21. As ideias de Moore levam realmente ao seguinte: o conceito saber é análogo aos conceitos crer, supor, duvidar, estar convencido, pelo fato de a declaração eu sei. Isso aqui é importante, né? Declaração. Muito. Pá, já mata muito. Declaração eu sei, Só vamos ver essa. não poder ser um erro. Vamos ver Sim, como é que é essa declaração. Se é alegação, se é proposição. Deixa eu ver aqui. 21. É, aqui diz assim, ó. No statement. Statement, lembra que eu até te falei esses dias que no WhatsApp ali? Eu vi isso. Eu preferiria traduzir statement por estamento. E não por sentença, né? Porque geralmente é assim, né? Tá, mas Não, aí não. significaria o que? O estado ali temporal? Não, é. O estado? Não, cara. Tipo, é o estatuto, é a alegação. É a alegação, é isso que tá aqui. A declaração, entendeu? Alegação. Statement. Aqui diz em espanhol la afirmación. É, esse é o sentido. Sim. Deixa eu ver no alemão aqui. Aussicht. Aussicht. Raul Seixas? Aham, Aussicht. Nem tem nesse glossário aqui. Aussicht. Aham. Aussicht. Aussicht. Tem que falar assim, né? Aussicht. Faltou Aussicht. Aussicht. Faltou uma exclamação. Uhum. Não tem nesse glossáriozinho ali, não tem. Não dá pra fazer. Deixa eu só ver como é que seria uma. Só um pouquinho. Rapidã. Aussicht. Aussicht. Olha só a pronúncia. Vê se tu ouve esse som aqui. Ouviu algum som? Não. Não. Não? Tá, tu não vai ouvir o som que sai do iPad, então. Tá me ouvindo? Sim. Ouviu esse som? Não. Pera aí, deixa eu aumentar o volume. Não? É porque ele capta ao mesmo tempo que tá saindo. Eu tô usando o mesmo volume. Pera aí. Isso aqui é o nome, sob a certeza. Übergewissheit. Xarope. Tá, mas sigamos. O termo que eu ia olhar. Que é Aussicht. Cara, só um parênteses rápido. Sobre o Tugen Rato, sabia que ele fala português, cara. Sim, cara, eu tô palestras ligado. complexas em português, lentamente, palavrinha por Eu palavrinha, já em vi. espanhol também. Interessante. Olha só o que significa no alemão. Demonstração. Pelo menos aqui. Nossa. Não sei se o tradutor tá muito preciso também, né? Ali diz statement, que é tipo isso aí, é uma alegação, uma coisa assim. Demonstração. Em algum sentido pode ser aproximado, né? Mas para nós... Declaração, demonstração, bom. Um sentido mais distante para nós, né? Tá. Sim. Vamos lá então. As ideias de Moore levam realmente ao seguinte: o conceito saber é análogo aos conceitos crer, supor, duvidar, estar convencido, pelo fato de a declaração eu sei não poder ser um erro. E se isto é assim, então pode inferir-se dessa expressão a verdade de uma afirmação.
Neste ponto, a forma eu pensava que sabia não está a ser considerada. Mas se esta última é inadmissível, um erro na afirmação tem de ser logicamente impossível também. Aí tudo que tu enunciasse estaria correto. Né? Uhum. Qualquer pessoa que conheça o jogo de linguagem tem de compreender isso. A declaração proferida por alguém fidedigno de que sabe não acrescenta nada. Ou seja, eu dizer eu sei que eu tenho uma mão aqui não significa nada. Né? Sim, sim. Esse é o ponto que ele está dizendo. Por alguém fidedigno, um mor da vida, né? De que sabe não Uhum. acrescenta nada. Interessante. Seria certamente bizarro se tivéssemos de acreditar na pessoa fidedigna que diz não posso errar ou que diz não erro. Basta pensar naquela situação ali do tribunal, né? Cara, não tem como eu não erro, o cara faz na pergunta. Uhum. Essa forte cogitação eu não erro. Sei, e é a mesma coisa, né? Analisando. É a mesma situação, né? Que eu sei que tem uma mão que não posso estar errado. Exatamente. E aí ele pergunta, Só inverteu. Pergunta, né? Qual é o critério, né? Como se deve entender esse erro? Já fica uma coisa totalmente obscura, né? Uhum. Se não sei, aí no caso se fosse quando é uma contradição lógica, alguma coisa, tu consegue ver de forma mais clara o oposto, né? Uhum. Se não sei se alguém tem duas mãos, por exemplo, se elas foram amputadas ou não, acreditarei na sua declaração de que tem duas mãos se a pessoa em causa for digna de confiança. E se ela disser que o sabe, isso apenas significa para mim que pôde assegurar-se e assim que os seus braços não estão, por exemplo, ainda cobertos de pensos e ligaduras, etc. O fato de eu acreditar no homem de confiança resulta de admitir que ele tem a possibilidade de se certificar, estar certo. Né? Mas alguém que diz que talvez não haja objetos físicos não admite isso. Cara, olha só esse ponto aí. Esse ponto aqui já me remeteu a retórica total, né? Por que é possível? Imagina assim, ó, qualquer discurso que seja que a pessoa, por exemplo, o cético, ele não assume que existe essa possibilidade do cara se certificar e ele não aceita nesse plano, né? Sim. A retórica acontece quando o cara demonstra para a pessoa, faz a pessoa crer que a pessoa pode se certificar ou pode estar certo. Sim. Completa esse elo aqui que quando eu rejeito, por exemplo, um Lula ou rejeito um Bolsonaro, nessa linha de discurso acontece a mesma coisa, que eu não admito isso, a possibilidade da pessoa estar certa, né? Sim. Na raiz, essa discussão está na mesma, o cara rejeita antes. Sim. Por isso que se dá essa discussão, né? O cara ele rejeita, ele se coloca como um cético em relação à pessoa e aquilo ali não se torna mais possível chegar nesse ponto de credibilidade, né? Sim. Interessante que é o mesmo ponto aqui, né? Sim. Dessas coisas. Sim. Vou só reler ele. Só um parênteses, mas... Só reler o finalzinho. O fato de eu acreditar no homem de confiança resulta de admitir que ele tem a possibilidade de se certificar. Mas alguém que diz que talvez não haja objetos físicos não admite isso. Só uma... Alguém que diz que talvez não haja objetos físicos não admite a possibilidade de alguém se certificar. Eu só vou fazer um parênteses aqui. Do ceticismo, né? Sim, e não só restrito ao ceticismo, mas a possibilidade de se certificar, sim, não tem... a essas outras situações, né? O cara refuta... Aqui, ó, deixa eu só achar aqui na retórica de Aristóteles. As provas. Olha só. Os tipos de provas retóricas, por exemplo, que tem um tipo no discurso retórico, existe uma parte lá que é a prova. E as provas são de 3 formas. A prova lógica, a prova pelo caráter, que é isso aqui. Exatamente isso aqui. Tipo, eu vou pelo caráter do cara, né? Eu aceito o caráter de uma credibilidade que se estabelece pelo caráter. E o outro é pela emoção, que é a pessoa, o patos, né? Claro, isso aqui no grego certo é patos, né? Mas isso tá aqui nesse sentido da retórica também. Interessante. O caráter. Interessante que essas relações não estão distantes. Política se usa muito isso aí, né?
Na verdade, não só na política, com todas as relações precisa da polis, né? Uhum. Tá. A pergunta do idealista seria mais ou menos assim: que direito tenho eu de não duvidar da existência das minhas mãos? De novo, a pergunta do idealista seria mais ou menos assim: que direito tenho eu? Essas frases ao contrário são difíceis, né? Sim. Que direito tenho eu de não duvidar da existência de minhas mãos? E a resposta para isso não pode ser: sei que existem. Eu fiquei vago nessa. Deixa eu ver. É que um problema aqui pra mim é quando ele coloca idealista, né? Que tipo de idealismo esse aqui não veio na conversa, né? Não, em algum É caso o ali ele tentou mostrar antirrealista? O que. que? Não, não é isso aí. Num outro sentido ali ele tentou mostrar que nem pro idealista uma certa questão lá não se colocava. Como se tivesse um diálogo Sim. com o realismo do Moore, né? Acho que Pois é é, mais pra fazer um pra mim contraste. não tá me caracterizando muito qual é a posição desse idealista. Se ele é favorável à tese do Moore. Não, no caso não. Ah, tá. Não Tá me seria. parecendo Ele aqui. faz um contraste, ele usa pra fazer um contraste, mas ele. Não. O Moore seria o realismo diretão. Se só entender essa pergunta, ficou ao contrário, ficou um pouquinho contra-intuitivo. De repente vê no espanhol aí, cara. Deixa eu ver aqui qual é 24. A pergunta do idealista poderia formular-se mais ou menos da seguinte modo: que direito tenho a não duvidar? Que direito tenho a não duvidar da existência de minhas mãos? Quer dizer, eu tenho que duvidar. É isso que ele está formulando. Não. Se eu Não converter, é isso? que direito. Não, qual é o direito de eu me duvidar? Que Ele direito. não tá dizendo que não pode. Não. Que direito tenho eu de. Que direito tenho Não eu duvidar. de não duvidar da existência de minhas mãos? Quer dizer, eu posso Eu duvidar? posso não duvidar? O idealista perguntando pro cético: eu posso, por acaso, não duvidar da existência das minhas mãos? É nesse sentido, né? Sim. Eu posso não duvidar? É possível que eu não duvide das minhas mãos? E a resposta para isso não pode ser sei que existem. Não responde a Não pergunta. responde. Mas alguém que faz essa pergunta não está a considerar o fato de que uma dúvida acerca da existência apenas tem cabimento no jogo de linguagem. Daí que tenhamos primeiro de perguntar: o que seria uma dúvida dessas? E não a compreendamos imediatamente. Aqui tem um erro, né? Se não compreendamos aqui, Sim, não pode estar certo. sim. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu até botei, quando eu boto roxo, tem a ver com as palavras, os semânticos. Aqui diz assim: em vez de compreendê-las sin más, deveríamos perguntar-nos antes como seria uma dúvida, como seria uma dúvida de semelhante tipo. Não tem esse final aí. Não tem? Não. Que seria uma dúvida dessas. Aqui diz como seria uma dúvida de semelhante tipo. Acabou? Não tem o e não a compreendamos. Isso parece ser um complemento para ser mais elucidativo. Pois é. Vamos ver em inglês aqui. Mas alguém que faz essa pergunta não está a considerar o fato de que uma dúvida acerca da existência apenas tem cabimento no jogo de linguagem. Daí que tenhamos primeiro de perguntar o que seria uma dúvida dessas. É como se ele dissesse, daí que não compreendamos imediatamente. Não Não faz compreendemos sentido também essa aqui. dúvida, ele está dizendo. Eu acho que é só um complemento do próprio tradutor para tentar deixar mais clara, colocar claro, mas aí já enche. O resto é igual. Aqui tem uma. Seria coisa No dele. alemão tem só a pergunta e Mas eu acho que é continua a isso. frase. Uhum. Então, 25. Uma pessoa pode estar enganada sobre existir aqui uma mão. Só em circunstâncias especiais isso é impossível. Mesmo num cálculo, uma pessoa pode errar. Só em certas circunstâncias é que não. Mas pode ver-se a partir de uma regra a pergunta, né? Mas pode ver-se a partir de uma regra quais são as circunstâncias que excluem logicamente um erro no emprego das regras de um cálculo. De que nos serve uma regra para esse efeito? Não poderíamos nós errar também ao aplicá-la? Interessante. Aí vai profundo, né? Sim, vai indo lá na raiz da raiz, né? Vai mais um. Eu li só até ali. Agora tu está Foi.
Estás nu. Aham, Se sentindo pelado diante do texto, né? pulando de paraquedas, né? Tá. Contudo, se uma pessoa quisesse estabelecer uma espécie de regra para isto, ela deveria conter a expressão em circunstâncias normais. E nós reconhecemos as circunstâncias normais, mas não sabemos descrevê-las com precisão. Quando muito, sabemos descrever uma série de circunstâncias anormais. O sentido não parece estar muito claro. Vamos de novo. Bom, vou seguir, né? O que é? Não, peraí, deixa eu levar uma passagem. Contudo, se uma pessoa quisesse estabelecer uma espécie de regra para isto, que eu já me perdi até do isto, o que ele tá falando aqui? Só um pouquinho. Volta mais aí. Mas pode ver-se a partir de uma regra quais são as circunstâncias que excluem logicamente um erro no emprego das regras de cálculo. Tá, mas volta Circunstâncias antes, tem que pensar antes. Que ele tá falando daí, você pode Lê estar aí, faça enganado. favor. Ali, ó. Ele tá dizendo assim, ó, que se uma pessoa pode estar enganada sobre existir aqui uma mão, tá? Tô olhando pra tua Tá. mão. Aí só em circunstâncias especiais isso é impossível. Aí ele faz Tá. ele compara com cálculo, né? Mesmo num cálculo, é uma coisa aparentemente mais Sim. segura, né? Uma pessoa pode errar só em certas circunstâncias que não. Mas Sim. pode ver-se a partir de uma regra quais são as circunstâncias que excluem logicamente um erro no emprego das regras de cálculo. De que nos serve uma regra para excluir logicamente o erro? Não poderíamos nós estar também errados ao aplicá-la, né? Uhum. Contudo, se uma pessoa quiser estabelecer uma espécie de regra para isto, tá? Para excluir logicamente o erro, né? Ela deveria conter a expressão em circunstâncias normais. Tá, acho que eu captei. Não sei se eu sei explicar, mas ele delimitou para isso. E nós reconhecemos as circunstâncias normais, mas não sabemos descrevê-las com precisão. Só que esse tipo de fundo, eu acho, do existir da mão, da minha mão aqui, parece que é mais claro. Quando muitos Só que sabemos descrever uma série de circunstâncias anormais. Esse final aqui ficou mais... o final não tem relação com aquilo ali. Circunstâncias normais seria que como é que o significado se dá no jogo de linguagem, né? Parece que é isso aí, né? Contudo, uma pessoa quisesse estabelecer uma espécie de regra para isso, ela deveria conter em circunstâncias normais. Assim, ó, normais quando bota aqui. circunstâncias normais, tu tá delimitando um tipo de circunstâncias e aí fica Sim. mais claro de identificar mesmo quando tu aplica essa regra, se está aplicando da maneira adequada. Tá? Eu acho que ele está querendo dizer que tu estabelecia um critério até para a aplicação da regra. Mas tu ia delimitar para circunstâncias normais, né? Os circunstâncias normais só me dá um sentido de delimitação e não nada muito claro. Sim. Não tá claro. Não tá claro. Sim. Tá, teria que eu acho que entrar aí no conteúdo que seriam circunstâncias normais, é por isso que não é claro. Mas vamos dizer assim, o que seria circunstâncias normais? Se o fato dessa mão permanecer aqui sempre, né? E aí, tu poder talvez tocá-la tipo com a isso, mão. As circunstâncias as mais comuns, né? Não estar sonhando, sei lá, coisas assim. Né? Sim, ser recorrente. Não estar sonhando sob efeitos de algum medicamento. Sim. Né? A gente começa a viajar, né? Tá. Mas vamos ver se é normais aí. Tá, vê aí. Vamos ver se é normais, né? Normais. Abnormal. Uhum. Isso mesmo. Qual? O que normales. Tá? Uhum. Mesmo. Não. Aqui é normales, não, mas circunstâncias normales. Não, no final. É a última frase que a gente tem que ver, porque diz... Muito, né? Tá, aqui é assim, escrever uma série de... Tá, como mucho podríamos descrever uma série de circunstâncias anormales. Aqui tá. Abnormal. No inglês. Abnormal. Até vou olhar esse alemão aqui, porque... Mas, quer ver um detalhe de uma diferença ali, ó? Quando muito, né, vírgula, aí diz sabemos escrever, né? Aí no teu texto. Aqui tá we can describe. Nós podemos escrever. Aqui no espanhol também, mas ali tá sabemos, tu olha na tradução em português. A diferença de podemos para sabemos num texto como esse, né? Bah. Parei, deixa eu só ver aqui.
Abnormalen. Abnormalen.